Olá, jovens! Bom dia, oitavo ano! Estamos aqui, mais uma vez, diretamente dos estúdios, né, de gravação da professora Regiane, no caso, meu quarto, né? A gente já nem conta mais em que semana que a gente tá, né? Enfim, né? Já faz tanto tempo que estamos em isolamento social que a gente tá igual aquelas pessoas que ficam presas, né? Que a gente vê nos filmes, assim, marcando na parede quantos dias já passaram, né? Pra não perder a noção do tempo. Mas, enfim. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Seguimos aí na apostila 2. Algumas pessoas durante a semana me perguntaram se poderiam utilizar o livro digital, quem não tem o livro físico, sem problema nenhum, tá? Vocês podem me enviar o print, né? Porque tem uma espécie de canetinha digital que você pode alterar ali. Não tem problema, tá? Fiquem bem à vontade para usar o livro digital também. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o iluminismo, ultrapassar barreiras, né? E chegar aos dias atuais, né? A gente fez uma análise das imagens de abertura do módulo e conversamos um pouquinho sobre as influências que o iluminismo nos deixou, né? E como ainda hoje precisamos estar atentos e vigilantes para garantir que esses direitos eles não sejam que eles sejam garantidos, na verdade, né? Para que esses direitos sejam garantidos, tá bom? A gente vai dar continuidade, então, pessoal, a partir da página 111 do livro de vocês, no tópico O Iluminismo ultrapassa as fronteiras da Europa. Professora do céu, como é que o iluminismo ele vai sair da Europa? Como é que as pessoas vão ter conhecimento disso se não tinha Zap Zap, se não tinha Instagram, se não tinha Twitter? Meu Deus, não tinha nada, não tinha TikTok. Como é que as pessoas elas vão ter conhecimento dessas novas ideias? Gente, por meio da enciclopédia, dos livros, dos panfletos, essas ideias elas começam a circular e elas começam a ganhar vida em outros espaços fora da Europa. Entre elas na América, tá? Então, claro, né, que quando a gente fala desses discursos, eles vão ter adaptações de acordo com os locais em que, enfim, um grupo específico vai se apropriar dele. Então, não se esqueçam, quando a gente fala de iluminismo, a gente está falando de um conjunto de ideias que vai ser criado e defendido por um grupo social específico. Já cansamos de falar, vocês estão carecas de saber que é a burguesia, né, pessoal? E as burguesias, elas vão se desenvolver de maneira diferente nos lugares, tá? Então, elas também vão adaptar essas ideias, né? Dar aquele seu jeitinho burguês para poder se utilizar dessas ideias que vão estar em voga aí na Europa e agora, a partir de agora também fora dela, né? Quase não sai. Bom, seguindo adiante, nós temos ali na página 112, o iluminismo inspira a independência dos Estados Unidos. Na página 112, vocês podem ver aqui nessa imagem um mapa daquilo que veio a ser as 13 colônias, tá? As 13 colônias, elas correspondem ao território de litoral do que a gente conhece hoje como os Estados Unidos. Essa expansão para o oeste, ela vai acontecer depois e a gente vai falar sobre isso também depois, tá? Pessoal, a gente tem que entender que os Estados Unidos, as colônias dos Estados Unidos, né, aquilo que a gente chama de Estados Unidos hoje, elas vão surgir e se consolidar num contexto muito diferente do que aconteceu no restante da América, né, na América Latina, tanto na América Hispânica quanto na América Portuguesa. Por quê? De acordo com o Tratado de Tordesilhas, esse território, né, ele pertencia a uma das nações ibéricas. No entanto, como especialmente para o norte, o clima era mais frio e como não houve, né, eles não acharam metais preciosos naquele território e estavam bastante ocupados ali extraindo prata de alguns lugares e ouro de outros, né, isso eu tô falando dos países ibéricos, eles acabaram deixando ali esse território para lá, tá? Quando os ingleses eles chegaram nesse território ali por volta do século XV, eles estabeleceram um modelo de colonização menos controlador do que foi o de Espanha e de Portugal, tá? Por quê? Primeiro a gente tem que entender que a Inglaterra ela passava por um contexto de conflitos religiosos. A gente tem ali, né, explodiu a Reforma Protestante, né, e especialmente os puritanos, que eram os calvinistas da Inglaterra,
eles vão ser extremamente perseguidos, né, pelo rei Henrique VIII. Lembra o rei Henrique VIII, aquele safadinho que casou várias vezes e criou uma religião só pra ele? Esse mesmo, né? Então, essas pessoas que buscavam uma vida com liberdade religiosa e tudo mais, e dentro dessa ética protestante de trabalho, né, que é uma característica do calvinismo, eles acabaram sendo levados para as 13 colônias como mão de obra daquele momento, tá? Eles até batizaram esse lugar de Nova Inglaterra, né? Então tinha católicos, o catolicismo também era perseguido pelos anglicanos e os puritanos também, né? Os calvinistas, tá? Como os ingleses estavam muito preocupados com seus próprios problemas internos, né, políticos e religiosos, os colonos eles acabaram se desenvolvendo com uma liberdade muito maior, tá? Esse desinteresse ele foi determinante para que os colonos eles estabelecessem relações comerciais com uma liberdade muito grande, tá? Que é o que a gente chama de comércio triangular, que é esse que tá aparecendo aqui, que é uma imagenzinha que também tem na apostila de vocês. Percebam, pessoal, que nós temos ali nas Antilhas Francesas, né, a transferência de melaço para as colônias. As colônias é que vão fazer esse processamento da cana-de-açúcar, tá? Aí a gente tem o rum, que é uma bebida alcoólica derivada da cana-de-açúcar levada para a África. E na África, eles capturam escravizados e levam para as Antilhas Francesas e também para as colônias do Sul, tá? Existe uma grande diferença entre as colônias do norte dos Estados Unidos, por conta do clima, né? E as colônias do Sul. Característica mais manufatureira, industrial, de trabalho livre, né? As colônias do Sul, essas são as do norte, né? As do Sul, elas vão adquirir uma característica mais semelhante ao Brasil, assim, de plantation, de latifundiários, de grandes propriedades, utilização de mão de obra escrava, né? E monoculturas, tá? Então a gente tem essa diferençazinha ali. Mas vai começar a mudar, né? O jogo vai começar a virar quando os ingleses, eles resolvem interferir. Eles estavam com seus cofres vazios, né? Especialmente em função de conflitos com os franceses, né? De guerras empreendidas contra os franceses. E eles começam, então, a aumentar o controle sobre os territórios da América, especialmente com impostos, tá? Lá na página 113 do livro de vocês, tem alguns exemplos desses impostos. Como, por exemplo, a lei do açúcar, a lei do selo, e a lei do chá, tá? Taxação de impostos sobre tudo isso, até sobre o selo, né? Qualquer tipo de correspondência ou material impresso, ele era, por obrigação, ter um selo que era vendido pelos ingleses, tá? A lei do chá, de 1773, ela até acabou servindo como estopim para um conflito. Por quê? Os produtores de chá, né, eles ficavam impedidos de participar do comércio desse produto, porque os ingleses determinaram que essa comercialização ela passaria a ser um monopólio da Companhia das Índias Orientais, né? E nesse sentido, os colonos não aceitaram. Quando o chá chegou, eles derrubaram todo o chá no mar, né? Ficou conhecido como a festa do chá de Boston, esse momento, que acabou sendo responsável pela declaração das leis intoleráveis. Então, os colonos eles iam ter que ressarcir, por exemplo, esse chá, e o porto de Boston ele teria que ficar fechado, tá? Na página seguinte, na página 114, fala o seguinte: o legítimo direito de rebelião contra a tirania. Então, em relação a isso, a elite colonial, então a gente está falando de burguesia, tá? Eles vão organizar um congresso, conhecido como Congresso da Filadélfia, para defender os seus interesses, né? Entre eles, o legítimo direito de rebelião contra os tiranos, tá? No dia 4 de julho de 1776, foi publicada uma declaração formal de independência, tá? Preparada por um comitê, articulada por um cara chamado Thomas Jefferson. Tenho certeza que vocês já ouviram esse nome, né, pessoal? E nessa declaração de independência, diz o seguinte: todos os homens, seres humanos, né, são iguais e dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como a vida, a liberdade
e a busca da felicidade. Os governos foram instituídos entre os homens, né, os seres humanos, para assegurar tais direitos, e seus justos poderes derivam do consentimento dos governados. Se uma forma de governo contrariar esses fins, é direito o povo alterá-la ou aboli-la, tá? Essa independência, ela fez nascer, então, os Estados Unidos da América, né? A partir dessas ideias iluministas, e elas acabam servindo de exemplo para vários outros processos de independência que vão pipocar tempos depois, tá? Mas, né, sempre tem o mais, existe uma grande contradição nisso aí, galera. Por quê? Porque é liberdade, todos nascem iguais perante a lei. Mas eles nascem iguais perante a lei, todos, independente de relações étnico-raciais, porque a escravização, ela continua sendo permitida no sul dos Estados Unidos, né? Vai ter essa divergência entre interesses de norte e sul. E no sul ela continua ali a todo vapor, ela não acaba. Então, os negros, eles não são seres humanos? Lembra que eu falei para vocês? Adaptação das teorias, tá? Então, esses grupos que não foram contemplados, como os negros, né, e os indígenas, eles acabam sofrendo bastante, né, com essa lei que ela é direcionada para um grupo. Todos nascem iguais perante a lei, mas não são todos, né? Quem são esses todos, né? Os indígenas, por exemplo, eles foram vítimas de massacres frequentes, né? Desde que começou essa expansão para o oeste dos Estados Unidos. Vocês podem até perceber que nos filmes de faroeste, né, para o oeste, o indígena ele sempre é retratado como o vilão da história, né? Sendo que os povos originários, eles foram vítimas de todo esse processo, né? Bom, pessoal, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Façam os exercícios. Beijo!